Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite, meus irmãos. Boa noite não, boa tarde. Boa tarde. É com alegria que vamos falar de Jesus, o nosso mestre querido, o governador do planeta, este espírito que ainda não tivemos a oportunidade de conhecer profundamente. Mas a doutrina espírita vem nos aclarando esta visão, aumentando a nossa pequenina visão desse mestre querido. É com muita alegria que voltamos a esta casa, trabalhadores de Jesus, que eu peço sempre a Cláudia para que me coloque, não é a Cláudia, que me coloque pelo menos uma vez por ano aqui, já que fazemos palestras tantas vezes em tantos lugares. Percorremos com a ajuda aqui do professor Paulo Jorge, que botou meu nome em tudo quanto é canto aí da região, já estou fazendo até Saquarema. Mas vai fazer o quê? É o trabalho com Jesus. É com muita alegria que fazemos esse trabalho. Então hoje estaremos fazendo uma reflexão sobre o livro O Céu e o Inferno, a construção do nosso céu e do nosso inferno, em comemoração aos 150 anos desta obra maravilhosa que Kardec nos trouxe através da espiritualidade superior. Então nós vamos fazer essa reflexão e vamos chegar no final com a certeza: quem constrói o nosso céu, quem constrói o nosso inferno. Queria pedir desculpa a quem já assistiu essa palestra, porque tem gente aqui que já assistiu, mas não tem problema, estudar é sempre bom e renovar o estudo é melhor ainda. Afinal de contas, hoje estamos nas vibrações do amor e caridade. Carmen de manhã cedo e eu agora. E o curioso é que quando Carmen teve que sair do centro que eu era de Niterói, quem ficou no lugar dela fui eu. Ela saiu para Umen, porque ela não tinha mais tempo de ir para o Amor e Caridade, por causa do horário da faculdade, que ela dá aula. Eu tive que substituir ela no grupo de estudo. Hoje ela vem, faz o seminário mais cedo e eu estou aqui para fazer a palestra. Coincidências, não é coincidência? Coincidência existe? E a espiritualidade trabalhando com alegria para o nosso crescimento. Então vamos lá. Vamos começar. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta e que deixe o mau caminho e que viva. Viva. Nós, na atual conjuntura do planeta, quando encontramos alguém muito violento, muito perdido, porque ele está perdido, um dia ele vai se encontrar. O que nós queremos? Tomara que ele morra. Enquanto o nosso Pai Celestial diz que ele viva e que mude e que cresça e que evolua, porque todos nós um dia seremos anjos. Vamos lá. Intuição das penas futuras. A duração do sofrimento de um espírito culpado é o tempo necessário para que ele se melhore. Interessante. Então, a duração do sofrimento nosso é o tempo que é necessário para a gente. Então, o sofrimento é uma coisa boa. Concorda? O sofrimento é uma coisa boa, não é? Aparentemente, não. Mas que no fundo, sim. Porque é ele que vai nos dar a sustentação para a nossa melhora. Se estamos sofrendo hoje, é porque plantamos isso no passado. Aí estamos colhendo hoje. Mas hoje estamos melhores e estamos renovando esta plantação. E a próxima colheita vai ser uma beleza.
porque é agora que estamos plantando. E este sofrimento é colheita do passado. Se passarmos por ele com resignação, estaremos a caminho da evolução. Vamos lá. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele fez, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então, o que Kardec quis nos dizer? Que desde todas as épocas, de várias reencarnações, ou alguém acha que nasceu agora? Nascemos há muitos e muitos séculos atrás. Viemos num processo evolutivo, estamos caminhando para a angelitude. Estamos na melhor fase das nossas reencarnações. É a melhor época. Estamos na oportunidade melhor do nosso crescimento. Principalmente porque nascemos no Brasil. Ou alguém tem dúvida? O Brasil, por mais problemas que ele haja, é o celeiro do Evangelho de Jesus. Brasil, coração do mundo, pátria. Quem colocou isso? Jesus. Reuniu a pleiade de espíritos e entregou a Ismael a missão de fazer desta nação, pela visão espiritual, a pátria do Evangelho. Ah, mas está tão difícil, é corrupção, é ladrão, é gente, é deputado, Nossa, mas quem disse que ia ser fácil? O livro não diz, vai ser muito fácil. Vocês vão ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, com muita facilidade. Não. Para cá, Jesus deu oportunidade àqueles que estavam sofrendo no mundo espiritual, como a última oportunidade. Nós. Com a visão espírita dessa vez, um novo prisma, um novo conceito, uma visão diferente, para facilitar. Tudo é para facilitar. Quem que complica? Nós. Vamos lá. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na terra. Vamos para o paraíso. Será que vamos? Vamos para o céu, uma beleza. Vamos? Depende de quem esse céu? Se ele existir, depende de nós. Mas lá vai ter o quê? O bom e o melhor, né? Não, sopinha. Para começar, sopinha, aguinha fluidificada. Por isso que o espírita já vai estar mais acostumado. Olha que beleza, nós já temos essa informação. Nosso lar nos informou, André Luiz, o nosso repórter da espiritualidade, já nos contou. Olha, na colônia Nosso Lar é sopinha, água fluidificada, mas logo depois em outros livros ele faz uma revelação. Já tem fruta, uma beleza, suco de fruta. Pizza não tem. Churrasquinho, nem pensar. Mas quem disse que vamos precisar? Vamos lá. Não podendo compreender senão o que vê, o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão um reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Então essa comparação faz entender que o mundo espiritual também vai ser de sofrimento, quando não é verdade. Porque nós estamos na oportunidade de fazer agora, já as mudanças, a reforma íntima, o modo de tratar o seu próximo. A mudança tem que ser agora, porque quando desencarnarmos, não vamos virar santo nem demônio, vamos ser as mesmas pessoas,
com os mesmos pensamentos, com os mesmos gostos, com as mesmas oportunidades. Não tem nada diferente. Então, quando que a gente tem que mudar? Quando desencarnar? Agora. Fazer pelo próximo. Porque ao fazermos isto, vamos estar fazendo para quem, na verdade? Para nós. É o nosso crescimento, é a nossa evolução. Penas futuras segundo o Espiritismo. A lei que rege a duração das penas está subordinada aos esforços de melhoria do espírito. Quem disse que era melhoria pessoal? Não, melhoria do espírito. E esta mudança é a reforma íntima. Mudar é necessário. Já estamos caminhando nesse processo há milênios. Já estamos na era do espírito. Viajamos por muitos tempos, fazendo muitas coisas. Agora estamos num caminho que parece muito melhor, com muito mais informação do plano espiritual, com muito mais oportunidade de crescimento. Ah, mas eu cheguei à doutrina espírita já com 50 anos. Tem problema nenhum. Kardec chegou com quantos? 50. 50 anos. Começou a codificar a doutrina. Então, tem problema nenhum. Vamos começar já. Vamos lá. O espírito é o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação de suas tendências. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Então para quem eu estou contribuindo agora, nesta vida, o que eu faço em relação ao meu meio, às pessoas que convivo, à casa onde vou, no meu trabalho, o que eu planto hoje, na verdade, quem vai colher? Eu, no futuro. Então eu sou herdeiro de mim mesmo. Quando eu renascer, aquilo que eu fiz, pessoal, eu vou colher. Mas no geral, também. No geral, também. A sociedade que eu quero, eu começo a fazer agora. O país que eu quero, eu mudo agora. Porque eu vou renascer. Vocês acham que vão reencarnar? O que vocês acham? Não, né? Tem algum espírito puro aqui, gente? Não, né? Mesmo espírito puro, ele pode reencarnar. Vê Alcione. Vamos lá. Desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto da criação distintas para ser o resultado do trabalho espiritual, que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Olha que beleza! Quanto mais depurado o espírito, quanto mais perfeito o espírito, melhor a aparência física. Sempre assim? Sempre. Por isso que na próxima eu vou ver se eu consigo um pouco mais de cabelo, um pouco mais de coisas melhores, né? Sem problema de vista. A gente tem que melhorar, tem que trabalhar. Por isso Paulo Jorge me botou para fazer palestra em tudo quanto é lugar. Para ver se dá uma melhorada para a próxima. A gente reclama, né? O cabelo está ruim, o rosto não sei o quê, o nariz está não sei o quê, né? O olho está torto, não sei o quê. Enfim, quem é o culpado? Deus. É Deus? Não. O culpado somos nós. Temos que melhorar o espírito. Crescer espiritualmente, para que o invólucro possa corresponder àquele espírito. Imagine a beleza de Maria de Nazaré. Jesus, o seu filho. O Espírito Cristo. Devia ser assim impressionante. Dizem, né, as tradições, dizem a literatura do Evangelho, que quem olhasse para Jesus ou tinha medo ou o amava profundamente. Imagine o olhar de Jesus.
Engraçado, eu não consigo imaginar o olhar de Jesus. Eu sempre que eu lembro de Jesus, eu lembro dos pés. Eu devia ser um soldado romano batendo de Jesus, só vi o pé dele. Não sei, não sabemos. Vamos continuar? Então tá ali, ó. Nós saímos dessa condição aí para essa condição que estamos, com a ajuda, claro, do plano espiritual. Afinal de contas, os nossos irmãos capelinos vieram para nos ajudar no processo evolutivo e melhoria perispiritual, para ficarmos mais ou menos assim. Deu uma melhorada boa, né, gente? Bastante. Mas vocês querem ficar na Terra ou querem ir para um planeta primitivo? O primitivo é igual, exatamente igual à Terra há mais ou menos 10.000 anos atrás. Vamos lá. Por uma consequência natural, desde o princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as suas qualidades orgânicas. A diversidade das emoções pode explicar-se numa porção de casos, senão pela diversidade das qualidades do... Então não vamos encontrar ninguém igual a ninguém. Cada um está numa faixa evolutiva. Cada um está num tempo de evolução. Então não vamos cobrar com tanta vontade do outro. O outro pode não estar preparado ainda. Tem muita gente que chega à casa espírita para ouvir a palestra e começa a prestar atenção na palestra, que até certo ponto, o que acontece? Ele se cansa e dorme. Por que dorme? Tem vários motivos, mas um também é a informação. A quantidade de informação, às vezes, aquele espírito cria no centro de força um torpor e ele dorme, porque ele não está preparado para receber aqueles conhecimentos, por mais que ele queira. Muitas das vezes acontece isso. Por isso que nós temos que estar atento a cada palestra, a cada seminário, a cada encontro. Porque quando viemos para os encontros, para as palestras, é porque nós precisamos, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais querem que possamos evoluir. Eles praticamente nos empurram para a evolução, para não perdermos tempo, absorver esses conhecimentos e botar em... Porque sem a prática não adianta. Pegar o conhecimento da palestra de domingo, chegar em casa, botar na estante e não olhar nunca mais, não faz efeito nenhum. Não é como antigamente. Bastava ir aos domingos à missa, comungar, estou santo a semana toda. É isso mesmo? Não. Praticar o que ouvi na missa, que é o correto. O Evangelho de Jesus. Então Kardec faz o Código Penal da vida futura. Ele usa essa nomenclatura, muito interessante. Vamos ver o que é Código Penal. Código Penal mesmo, nosso. O conceito é do Heleno Fragoso. Diz lá: conceito de direito penal, conjunto de normas jurídicas mediante as quais o Estado proíbe determinadas ações ou omissões sob ameaça de sanção penal. Esta comparação eu aproveitei da internet, porque na vida nada se cria, tudo se copia. E quando a coisa é boa, a gente copia. Então a Maria Cristina, de uma casa espírita, que eu não me lembro agora, eu acho que é de Minas, fez um trabalho sobre o Código Penal da vida futura. Então ela fez essa comparação. E eu falei assim, eu vou pegar emprestado. Vou pegar, porque eu achei muito interessante. Porque ela faz a comparação do Código Penal nosso, Código Penal normal, com o Código Penal da vida futura. Porque ela falando assim, conjunto de normas jurídicas mediante as quais o Estado proíbe determinadas ações ou omissões sob ameaça de sanção penal. Tudo bem. E quando a gente transforma isso para o Código Penal da vida futura, olha como é que fica. Conceito, conjunto de leis morais.
mediante as quais a consciência avalia determinadas ações ou, muito bem, sob ameaça da lei de perfeito, não é perfeito? Exatamente isso. Esse é o Código Penal da vida futura. Lei de causa e o que eu faço hoje, eu colho amanhã. Então vamos lá. Porque tudo, senão, era culpa deste senhor aí. Quem é este senhor? Quem? Deus. Não é Deus? Pelo menos na linguagem dos artistas. Porque nós não sabemos como é Deus. Não temos a noção ainda de compreender nem a figura dele. Mas os artistas identificam este como Deus. E tudo é culpa de Deus, não é, gente? É assim, tudo é culpa de Deus. Não. Vamos lá? Então vamos. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, diz Kardec, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao do futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. São 33 pontos. Claro que eu não vou falar os 33. Porque senão a gente vai sair daqui lá para umas 8 horas. E o pessoal quer ir para casa, tal, descansar, é domingo. A gente vê se consegue sair daqui no máximo umas 7 horas, tudo bem? Nós vamos falar alguns, vamos pular. Chamamos a atenção de alguns pontos do Código Penal da Vida Futura. E o Kardec diz, deduzida das observações do fato. Kardec não codificou a doutrina espírita dentro do escritório com ar-condicionado. Primeiro que não tinha nem escritório, nem ar-condicionado, não tinha nem luz elétrica. Foi no fato, na comunicação direta com os espíritos, na prática. Quando ele estava preparando a pérola maior, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve que se retirar de Paris. Porque ele estava preparando o Evangelho. Ninguém sabia, nem o editor sabia qual era o livro que ele estava preparando. Mas ele fez na prática. E lá onde ele ficou, ele foi envolvido por uma pleiade de espíritos, inclusive o espírito de verdade, para o trabalho de preparação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E neste, ele tirou fatos da correspondência com os espíritos. Vamos lá? Vamos. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou... Ah, então é isso? É. O que eu faço aqui, eu vou colher lá, no plano espiritual também. Então, o céu e o inferno depende de quem? Nós. Ninguém vai julgar. Quem vai julgar? A nossa consciência. Então, vamos para o plano espiritual exatamente como estamos. Se estamos melhores, praticando a caridade, fazendo o bem, agindo conforme a lei, que lei que nós estamos falando? Lei moral, as leis naturais. Estamos de fato cumprindo isso. Então, partimos para o mundo espiritual muito melhor. E vamos colher lá também. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição. Como é que é? A completa felicidade prende-se à perfeição. Seremos totalmente felizes? Agora, na Terra? Não. Somos perfeitos? Não. Então, a completa felicidade prende-se à perfeição do espírito.
Então agora teremos momentos felizes, porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Continua Kardec, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação, de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Então, se eu melhorar o meu espírito, começar a praticar o bem, os meus sofrimentos vão acabar? Vão. Como? Você está melhorando o seu espírito. Você não precisa sofrer mais. Você está seguindo pelo caminho do amor. Ou você vai pela dor, ou você vai pelo... É melhor pelo amor. Então, diz lá, a completa felicidade prende-se à perfeição. Simples assim, não é simples? Fácil ou difícil mudar? Fácil ou difícil, gente? Fácil. Muito fácil. Depende da nossa vontade. É sempre a vontade. Esta sim que nos impulsiona. Se eu tenho vontade, eu mudo. Se eu não tenho, eu continuo no mesmo lugar que eu estou. Mas também não vou ter a completa felicidade. Vamos pular para o quinto. Diz Kardec. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Então, aquela ideia que nós tínhamos de um céu maravilhoso e um inferno horrível, com fogo, com não sei, isso existe de fato? Não. Não existe um lugar circunscrito, não, pronto para ir o céu ou o inferno. Não existe. Tudo é uma questão de consciência. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. E o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Pronto. Simples assim. Onde há alma feliz, ali é um céu. Teve um céu aqui hoje, durante o seminário da Carmen. Todos vieram aprender e estava um ambiente de luz. Este ambiente de luz é o céu. Momentâneo, mas o céu. Agora, viemos buscar o conhecimento. É o nosso céu, momentâneo. Vamos mais um. Sexto. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida. Então, não é só fazer o mal que é ruim. O que é ruim também? Não fazer? Eu sou neutro. Ah, mas eu não faço mal a ninguém. E o bem, você faz? Também não. Então, vai demorar a evoluir. Vai ficar na Terra por muito tempo. Espera-se, porque se a Terra progredir, nem na Terra você vai ficar. Vai para um planeta de provas e expiações, em outro orbe. Ou vocês acham que não tem? $200 milhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas. Quantas moradas existem? O que disse Jesus? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Sétimo. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se.
Então fez o mal, concentra-se nisso e tenta corrigir. Porque corrigir só também não vai adiantar. Ele vai ter que expiar e recompor. Nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho. Kardec vai falar disso. É um complemento. Então já aprendemos que deixar de fazer o bem não contribui para a nossa evolução. Não fazer o mal, lógico. Mas deixar também de fazer o bem, complicou mais ainda. 8º. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então, é o que estava no início do estudo. O ímpio também tem oportunidade. Aquele que está errando hoje também tem oportunidade de evoluir. Porque, sendo a infinita justiça de Deus, nem um só pensamento bom e nem um só ruim. Tudo é considerado. Tudo. Se ele resolve mudar para melhor, agora, ele vai melhorar e isso vai ser considerado quando ele desencarnar e para a próxima encarnação. É isso que Kardec tenta colocar para nós outros. Acabar com aquela ideia, aquele edifício que foi construído. Ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Aí tem aquele que nem faz o bem, nem faz o mal, é aquele mais ou menos que vai pelo meio, um morno. O que a igreja fez? Eu não fiz mal a ninguém, mas também não ajudei ninguém. Eu vou para o inferno? Não. Não. Você vai para o... Aí ficou pensando. Acho que você vai para o purgatório. Nem é cá, nem é lá. É no meio. Tudo bem? Ah, tudo bem. É isso mesmo? Não é isso. Kardec veio demonstrar que não é nada disso. Vamos mais um. 11º. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, em que for cometida. Então, a expiação nossa hoje, a nossa expiação é segundo a natureza e a gravidade da falta que fizemos. Não é castigo de Deus. Não existe o castigo. Porque a gente sempre acha, por que Deus está fazendo isso comigo? Eu sou tão bom. Eu vou lá no Trabalhadores de Jesus, eu pratico a caridade, eu vou à reunião, eu dou passe, eu faço isso, eu faço aquilo. Hoje. Hoje você faz isso. E há 5.000 anos atrás você fazia o quê? Alguém lembra de 5.000 anos atrás? O que fez? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque agora estamos na melhor fase. Vamos mais um. 13º. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo e sincero de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal e suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado
teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará deste durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. O que isso quer dizer? Que todo o mal que traz sofrimento vai acabar quando eu melhorar. Não tem tempo pré-determinado. Você vai sofrer até os 20 anos. Depois não vai sofrer mais. E se você não mudou? Se aquele sofrimento não serviu de nada para você, já passou os 20 anos, acabou? Não. A lei de Deus é justa. Então você vai continuar sofrendo enquanto você estiver investido no mal. Porque a hora que você abandonar isso, buscar o bem, os seus sofrimentos acabam. A evolução não é uma linha reta, não. É assim, não. Você muda, você dá saltos. Você muda agora moralmente nesta encarnação. Eu quero mudar moralmente muito. Você pula 2 ou 3 encarnações. Não vai ser necessário mais. Você já vai recuperar pelo amor, pelo bem. Boa essa notícia? Boa, né? Porque senão a gente tem que programar a nossa reencarnação. Pode ser que não seja o mesmo papai, a mesma mamãe. A gente vai ter que escolher outro. Não vai morar em Cabo Frio, vai morar lá em Bangu. Domingo de sol. Você quer ir à praia? Não tem praia. Não tenho nada contra Bangu, só o calor. Só o calor. Bangu é um lugar bom para aqueles que estão lá, né? Afinal de contas, eles já têm um lugar. Mas é isso que estamos programando a nossa reencarnação futura. Melhorar agora para que viemos num lugar muito melhor. Tudo é merecimento. Nada é privilégio, não. Trabalhar na doutrina espírita é um merecimento. Nós merecemos. Já estamos em condições deste trabalho. Porque somos os trabalhadores da última hora. Vamos receber o mesmo salário daquele que já está trabalhando há mais de 10 mil anos atrás. Já compreendemos isto. Vamos lá. 16º. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo é o arrependimento. Para a regeneração não basta por si só. São precisas as expiações e as reparação. Então, arrependei-vos e segue em paz. Resolve? Não resolve. Arrepender é o primeiro passo. Você já deu o primeiro passo. Me arrependi de fazer o mal, me arrependi de prejudicar aquela pessoa. O segundo passo é você expiar aquele mal que você fez. Você vai ter que resolver essa situação, expiando por algum local. Depois que você expiar, melhorado o seu espírito, você vai fazer o quê? Reparar aquele mal que fez. Então, minha gente, é hora de envolver em todo o amor que vocês tenham àqueles que vocês acham mais difícil nesta encarnação. Seja ele quem for, um filho difícil, um irmão complicado, uma tia, uma sogra, aquela sogra que a gente olha assim e diz, Jesus. Mas tem sogra boa. Como tem bruxa boa, tem sogra boa. Né? Eu tive sogra boa. Cuidava de mim igual um filho. Mas beleza. Não precisei expiar isso. Mas aquele que está do nosso lado
que é o degrau da nossa evolução. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, não é só se arrepender, é expiar e reparar. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Vamos lá. 21º. Diz os Espíritos. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Provocando pelo exemplo. Um mau exemplo copiado, nós temos responsabilidade com aquele que copiou. Por isso, temos que ser exemplos de homens de bem. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Então, é complicado. Então, o nosso exemplo é extremamente importante. Nós, que somos cristãos, espíritas, não podemos dar mau exemplo. 23º. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Esses espíritos que erram, impuros, quando vão para o plano espiritual, muitos deles se acham ainda encarnados e ficam perambulando. Muitos chegam às reuniões mediúnicas para o atendimento fraterno, com um grave sofrimento, com grave dor na alma, porque ainda se acham presos à terra. Por quê? Cometeram muitas coisas ruins, estão intimamente ligados ainda à terra. E é uma dor imensa. Não temos ideia. É uma dor imensa. Vamos lá. 27º. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demoramos para a reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Então, hoje, estamos recuperando essas faltas. E, por isso, este é o grau de sofrimento que passamos. Mas se não os consertarmos agora, a próxima encarnação não tem as facilidades. Casa espírita não é pertinho de casa. Casa espírita tem que pegar 2 ônibus para chegar na casa espírita. É longe. Morar beira da praia, Cabo Frio, nada disso. Vai morar lá no morro, com dificuldade de água, luz. Não bandido, porque até lá a coisa já melhorou, mas vai ter a dificuldade de andar até onde tem que fazer as coisas. Mãe não vai ser aquela boazinha, não. Vai ser aquela complicada, dura, severa. Irmão é aquele que puxa a orelha, porque ele é mais velho. Todas as dificuldades vão piorar. Se eu fizer agora, reparar todo o mal, procurar evoluir, procurar fazer o bem, fazer a caridade, fazer o amor, praticar com excelência a busca e o crescimento do homem de bem, mamãe é a mesma, irmãos são os melhores, aí vai tudo de novo. Uma beleza.
Mas é assim, é simples assim. Quem que complica? Nós que complicamos, somos nós. 29º. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre consequências dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Olha que beleza! Deus nos dá vários caminhos para a redenção, para recuperar os nossos erros. As oportunidades são enormes. É trabalho na casa espírita, é trabalho no trabalho em si, na vida, com as pessoas, com a família, com os amigos. Todas essas oportunidades é dada por Ele para a nossa evolução, não para o nosso sofrimento. A vida não é para sofrer, a vida é para o nosso crescimento. Temos que entender isso, e esse Código Penal da Vida Futura é o exemplo vivo disto, dado pelos espíritos que vivenciaram toda a dor e estavam no plano espiritual e trouxeram todas essas notícias para facilitar a vida de quem? Nossa. Porque até então isso tudo estava escondido. A doutrina espírita, a terceira revelação, veio para tirar o véu. Vamos ver com novos olhos a nossa evolução. O último item diz lá, bonitinho, né? Em que se pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Todo sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Não há condenação especial para ninguém. Todos colhemos o que plantamos. Toda imperfeição, assim como toda falta. Então, temos que entender isso logo, já, imediatamente. Terceira, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da... O que liberta o homem é a vontade. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar futura felicidade. Quem não quer felicidade? Todos nós queremos. Mas, para ter a felicidade de fato, precisamos ser espíritos melhores. Buscar a perfeição. Ou a perfeição relativa. Purificar as nossas almas. Pelo trabalho no bem, pelo crescimento. Porque aí sim estaremos gozando a plena felicidade. Não exercitaremos mais o mal a ninguém. Porque o mal, muitas vezes, o nosso pensamento também faz mal às pessoas. Não basta a atitude, não. Às vezes tem um pensamentozinho, né? Aquele pensamento que a gente xinga alguém com o olhar. Tomou uma fechada lá no trânsito. Você olha para a pessoa, não fala nada, porque você é espírita. Você vai à casa espírita. Você só olha. A pessoa, cruzes, meu Deus, é pior do que xingar. Você mandou dardos suficientes para ela ficar gripada pelo menos uma semana. É. Então, é esse modus vivendi que nós temos que mudar.
O nosso pensamento influi em todo o nosso corpo. Nós somos duelistas. A gente duela no trânsito, em casa, no trabalho, na vida. A gente vive duelando. E muitas das vezes se duela conosco. Nós é que estamos doentes, não o outro. O outro está seguindo a vida dele. E nós que temos o conhecimento, temos que melhorar. Neste livro, Ação e Reação, o nosso espírito André Luiz fala o seguinte. Vamos lá ver esta parte do livro. Atormentada a expectação baixara sobre nós quando Hilário, que era o instrutor do André Luiz nesse livro, considerou: se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não à maneira do sono físico em que refazem, mas com plena consciência da vida que as espera. Sim, ajuntou o orientador, isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama beneficências, restrições para restaurar o seu caminho. Usando nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito e não exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena, a que se transitoriamente se afeiçoa. Porque se nós morrêssemos uma semana, chegássemos no plano espiritual e lá víssemos de fato como somos, porque aqui nós temos esta capa, lá somos de fato o que somos. Se por uma semana pudéssemos ver isso e voltar, a gente muda tudo. Só que não dá ainda para fazer isso. Não tem como. Vamos aproveitar agora, pelo menos a hora do sono, buscar companhias espirituais melhores, para que a cada dia seja realmente um novo dia. A gente vai finalizando então esta análise, um trecho apenas do livro O Céu e o Inferno. Como é importante esse livro, quanta coisa interessante para a nossa evolução. A cada um segundo as suas obras, no céu como na, tal é a lei da justiça divina. Cada um segundo as suas obras. Não podemos esquecer disso. Então a construção do nosso céu e do nosso inferno depende de quem? De nós. De nós. Só depende de nós. E nós vamos, como sempre, né? Ela falou. Ela cheguei aqui, eu ia até tirar isso, mas eu resolvi deixar em homenagem a ela. Ela falou assim: você é aquele palestrante que bota uma musiquinha no final, não é? Digo, sou. Pois é, eu estou esperando. Eu vou tirar a música? Não, vou deixar a música. Cancioneiro popular, uma música que fala de felicidade. É do Cancioneiro Popular, de um CD de um artista bem conhecido. Mas Emmanuel diz o seguinte: no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito. Porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. Então a música é a arte divina. Temos que aproveitar. E tem um pensador que diz o seguinte, François, ele diz: a música oferece à alma verdadeira cultura íntima e deve fazer parte da educação do povo. Então a música faz parte da nossa educação, do nosso crescimento. Então vamos ouvir essa música. É uma música do Cancioneiro Popular, uma música bem interessante, mas que traz toda essa expectativa. Qual é a nossa expectativa sempre? Em busca da felicidade. Esta felicidade. Tudo bem? Diretor, vai passar lá.
um gesto, um golpe de ternura, e a vida volta logo pro lugar. Uma palavra é uma coisa dura, só sentimento pode libertar. O tempo faz o jogo dos desejos, eu sei que você sabe esperar o dia amanhecer entre os dedos, e aí saber que o sonho é bom demais. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. É uma viagem, doce magia, uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. Felicidade, quando estou em sua companhia, e os seus olhos me deixam brilhar. Eu vejo telas feita fantasia, mesmo sabendo que ela não está lá. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Conto de fadas, história comum, como se fosse uma gota d'água, descobrindo que é o mar azul. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Conto de fadas, história comum, descobrindo que é o mar azul, descobrindo que é o mar azul. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Conto de fadas, história comum, como se fosse uma gota d'água, descobrindo que é o mar azul, descobrindo que é o mar azul. Muito lindo, né? Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.